Fala aí, pessoal, beleza? Professor Cauê Monteiro aqui, e na aula de hoje nós vamos falar sobre as leis ponderais. Antes, vamos entender o que é um sistema aberto e um sistema fechado. No sistema aberto, os gases e materiais vão poder escapar dele. Por exemplo, quando você vai ferver a água, você já percebeu que se você deixar ela ali por muito tempo, você for olhar, você vai ter menos água do que aquilo que você colocou? Por que isso acontece? Isso acontece porque a água ela vai evaporando para o ar. Parece que ela some, mas não, ela só vai escapando na forma de vapor. Isso acontece porque o sistema ele é aberto. Um sistema fechado, nada vai entrar e nada vai sair. Por exemplo, na latinha de refrigerante fechada, o gás, que é o CO2, o dióxido de carbono, ele está preso ali dentro e ele não escapa. Por isso que quando você abre, o refrigerante ainda está gaseificado. Se você abrir ele uma vez só, você fez com que esse sistema deixasse de ser fechado e o gás ele começa a sair. Um fato legal é que a massa ela nunca vai mudar, mesmo quando há reações químicas ocorrendo. Entendendo um pouco de sistema fechado e sistema aberto, vamos agora entender sobre a lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier. Ela vai dizer que em sistemas fechados, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Ou, nas palavras dele, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por exemplo, temos aqui ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, 20 gramas de cada um. Se esse sistema é fechado, a quantidade total de produto vai ser igual à soma dos reagentes. Então, 20 mais 20 vai dar 40. Nós não perdemos nada aqui, porque o sistema ele é fechado. Agora, se nós temos aqui a reação entre um comprimido efervescente e 200 gramas de água, deveria ter dado 220 gramas. Mas aqui, a reação formou 210 gramas. Por que isso aconteceu? Bom, se você entendeu, é porque esse sistema ele é aberto e esses 10 gramas que deveriam estar dentro do copo escaparam na forma de dióxido de carbono, que é o gás que é liberado em forma de bolhas quando você faz esse tipo de reação. E a pergunta que eu faço para vocês é: nesse experimento 2 da reação do comprimido efervescente com a água, ele não segue a lei da conservação da massa de Lavoisier? É verdadeiro ou falso? Bom, a resposta é falsa. Ele vai seguir a lei de Lavoisier. Nesse caso aqui, a única diferença é porque o sistema ele é aberto, por isso que o gás ele escapa. Mas os 220 gramas eles foram formados. Se o sistema fosse fechado, você veria na balança 220 gramas. Agora vamos entender um pouquinho sobre a lei de Proust, ou a lei das proporções constantes. A proporção entre os elementos que constituem uma substância é sempre a mesma. Isto é, a composição química de uma substância é constante. Repare na molécula da água, H2O. Você sempre vai ter dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Não importa se essa água ela está num copo ou se ela está no oceano. A composição química dela, a proporção entre hidrogênio e oxigênio, sempre vai ser a mesma. Vai ser dois hidrogênios para um oxigênio. Além disso, se eu dobro a quantidade de reagentes, no caso, para formar a água, eu preciso de hidrogênio e de oxigênio. Se eu dobrar essa quantidade, eu também vou dobrar a quantidade do produto, que nesse caso é a água. Por exemplo, na equação química da formação do gás carbônico, nós temos aqui carbono reagindo com oxigênio para formar o gás carbônico. Se você perceber, a proporção de carbono e oxigênio para formar o gás carbônico vai ser a mesma. Nós temos 3 gramas de carbono reagindo com 8 gramas de oxigênio e vão formar 11 gramas de gás carbônico. Se eu dobrar a quantidade de reagentes, eu também vou dobrar a quantidade de produto. 3 virou 6, 8 virou 16 e 11 virou 22. Bem tranquilo, né? Vamos continuar. A terceira lei vai ser a lei das proporções múltiplas, que é a lei de Dalton. Se dois elementos formam compostos diferentes, as massas de um que se combinam com massa fixa do outro estão em proporções de números inteiros. Por exemplo, o carbono
e o oxigênio, eles podem se combinar para formar dois compostos diferentes, o monóxido de carbono, CO, e o dióxido de carbono, CO2. A massa do oxigênio ela é 16. Então, nós temos 16 gramas de oxigênio no monóxido de carbono e 32 gramas de oxigênio no dióxido de carbono. Se nós fizermos uma proporção entre as massas de oxigênio no monóxido de carbono e no dióxido de carbono, nós vamos encontrar uma proporção com números inteiros pequenos e simples. Olha só, 16 para 32, a cada 16 gramas de oxigênio no CO, nós temos 32 gramas de oxigênio no CO2, isso é igual a 1 para 2, números inteiros pequenos. Vamos agora resolver esse exercício. Antes, pausa o vídeo e tenta responder. E aí, conseguiu? Vamos analisar as alternativas e verificar quais delas são corretas. Vamos começar pela primeira, a lei da conservação da massa de Lavoisier. 1 grama de ferro, ao ser oxidado pelo oxigênio, produz 1 grama de óxido férrico. Essa está incorreta, porque se eu estou reagindo 1 grama de ferro com uma certa quantidade de oxigênio, eu deveria ter um produto que pesa mais do que 1 grama, porque ele não está levando em consideração a massa do oxigênio aqui, por isso ela está errada. Então, já descartamos essa. Na segunda, a lei da conservação da massa. Ao se usar 16 gramas de oxigênio molecular para reagir completamente com 40 gramas de cálcio, serão produzidos 56 gramas de óxido de cálcio. Essa está correta, segue a lei da conservação. Em um sistema fechado, se eu reagir 16 gramas de oxigênio com 40 gramas de cálcio, eu vou ter 56 gramas de óxido de cálcio, que é 16 mais 40 dá 56. Então essa está correta. Vamos para a terceira, a lei das proporções definidas. Se 1 grama de ferro reage com 0,29 gramas de oxigênio para formar o composto óxido ferroso, 2 gramas de ferro reagirão com 0,87 gramas de oxigênio, produzindo o mesmo composto. Se nós analisarmos, a proporção tem que ser a mesma. Então, dobrou-se a quantidade de ferro, deve-se dobrar a quantidade de oxigênio. O dobro de 0,29 deveria ser 0,58, não 0,87, por isso essa está incorreta. E por último, a lei das proporções múltiplas. 2 mols de ferro reagem com 2 mols de oxigênio para formar óxido ferroso. Logo, 2 mols de ferro reagirão com 3 mols de oxigênio para formar o óxido férrico. Essa está seguindo a lei da proporção múltipla. Se você fizer a razão entre a quantidade de oxigênio no óxido ferroso, que são 2, para o óxido férrico, que são 3, você vai encontrar 2 para 3. Então, a alternativa correta vai ser a letra D. Então, isso é tudo. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, comentar aqui embaixo suas dúvidas, suas sugestões e ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Forte abraço e até a próxima!